O Lama acha que o aprendizado das ciências e os diferentes conhecimentos escolares podem estar associados à contemplação do mundo interno? De que forma? Eu acho que a ciência é um campo interessante, como todas as áreas, né? Mas no caso da ciência, é necessário ter bem claro os pressupostos que a gente está usando quando vai trabalhar as teorias, né? Os pressupostos, eles representam esse mundo interno. E, então isso é uma forma de prática interessante, assim. Naturalmente, na ciência, os pressupostos, eles são trabalhados, né? A gente pode localizar como que as teorias se estabelecem. Mas nem sempre os pressupostos, como a gente trabalha na ciência, eles englobam a totalidade dos pressupostos que estão sendo utilizados, né? Então, a nossa noção de bolha, por exemplo, é uma noção super útil. Então, frequentemente a gente vai terminar descobrindo os pressupostos quando os pressupostos que estão embutidos a gente não reconhece, quando as teorias mudam, quando as visões mudam, né? Então, quando, por exemplo, a gente tem uma noção do universo, do tempo, do espaço, não parece para nós que aquilo seja um pressuposto, mas aquilo também são pressupostos, né? Então a gente precisa olhar isso com cuidado, né? Por exemplo, o espaço infinito e o tempo infinito para trás e para frente são pressupostos. Eles são elementos de imaginação, eles pertencem à bolha. Então, muitas vezes os eons cessaram, ou seja, visões infinitas de espaço e tempo, elas foram sucedidas por outras visões infinitas de espaço e tempo em outras configurações, né? Então é importante entender isso, assim, que quando a gente olha o mundo, frequentemente a gente olha dentro de uma bolha e essa bolha parece infinita, totalmente abrangente, mas ela é limitada, né? Assim, então é necessário olhar isso assim com cuidado. Questões tão simples assim como, por exemplo, diagnóstico, né? São questões razoavelmente complexas. Porque, por exemplo, a noção de diagnóstico ela está ligada especialmente à sensação de que tem algo a ser caracterizado e aquilo se define e está completo. No entanto, as coisas elas não são fixas. Então, a própria noção de diagnóstico, caracterização, de identificação, descrição, é uma noção que tem esse aspecto embutido, assim. Isso tem uma influência super importante. Super importante, né? Então vamos supor assim, uma criança tem dificuldade na escola, né? Aí tem uma vastidão de coisas que podem estar envolvidas nisso. Mas vamos supor que a criança vai para um neurologista. Aí ele vai fazer alguns testes. Mas nesses testes ele não está incluindo, por exemplo, por que que a criança está reagindo de um certo jeito, como é que ela desenvolveu alguma coisa. Ela é tratada separada do ambiente, das influências, do que ela fez antes de chegar, o que ela vai fazer depois, o que está acontecendo com a vida dela. Isso não tem como incluir. Então, isso vem dentro da noção de que a pessoa existe sozinha, independente. Mas nós não somos isso. Nós somos um processo de. Nós vivemos dentro de bolhas de realidade. Trocar a bolha de realidade, a pessoa pode curar a doença física que ela tem. Ela manifesta, ela manifesta alterações fisiológicas de acordo com como ela está olhando as coisas. Isso é muito fácil de ver, porque eu ponho um prato de batata frita na frente de umas crianças, a criança começa a salivar. Aquilo dá, o olho aumenta, dilata a pupila. Aquilo dá uma série de coisas. Depois começa um comportamento
inadequado, porque eles resolvem comer, tu diz não pode comer, eles começam a passar mal. Então tem um efeito, né, um efeito imponderável. Tu não vê nenhuma substância passando, mas tem uma coisa que começa assim, né? Aí tu vai medir batimento cardíaco, ritmo respiratório. Então todos nós estamos constantemente influenciados por muitas diferentes coisas. Assim, se a gente não levar isso em consideração, não sei como. Então, essas noções são noções interessantes, né? Por exemplo, desatenção em sala de aula. Pode ser uma vastidão de coisas. Por exemplo, a aula ser chata, né? Assim, naturalmente, ah, como os professores sabe, da Escola Caminho do Meio, não é o caso, né? Não é o caso. Esse é um problema mais das crianças, assim, com certeza, né? Assim, vamos deixar por menos, né? Agora, no caso de todas as crianças, tem que fazer um acordo, todo mundo. Todo mundo se comportando mal, aí não é, com certeza, senão o próprio professor ou a escola, né? É assim. Então, faz uma combinação lá. Então, esse é um ponto, né? E, eventualmente, como é que nós vamos lidar com uma criança separada do ambiente dela, separada da circunstância, né? E pode ser que hoje a criança não esteja bem, ou naquele momento não esteja bem. Eu acho isso interessante, assim. Portanto, vai fazer também uma avaliação psicológica. Aí tu, durante 15 minutos tu submete a testes, conversa. Aquilo é muito pouco, é muito, muito pouco. Aí dependendo de como for, a pessoa faz a avaliação, aí toma decisões. As decisões vão ser importantes na vida da criança, vão marcar movimentos, né? Eu acho isso muito arriscado, assim, né? Super arriscado. Na perspectiva budista, nós estamos em movimento, então o diagnóstico não é o ponto. O ponto é como que nós vamos melhorar. Isso é uma visão inclusiva. Portanto, o diagnóstico não importa. Importa que os dias subsequentes a pessoa fique melhor, fique mais equilibrada, tudo vai andando, né? Aonde que a pessoa está não é o ponto. O ponto é que ela esteja num processo de ascensão, né? Aí nós precisamos de vários referenciais. A gente nunca vai, a pessoa nunca está num ponto final. Mesmo os mestres ou os bodhisattvas que não atingiram o oitavo, nono, décimo bume, eles são bodhisattvas, mas de repente, de acordo com as circunstâncias, eles estão passando mal. Eles estão desequilibrados. Aí afinal a pessoa é o quê? Ela é aquele bodhisattva compassivo, amoroso, de visão, ou ele é uma pessoa que tem problemas? Aí nós vamos caracterizar, de acordo com a foto como nós tiramos, ele é isso ou é aquilo. Ele não é, porque os seres eles dependem das várias circunstâncias, né? É assim. Então esse ponto, mas por exemplo, se nós trabalharmos com a noção de que nós somos alguma coisa fixa, quando a gente vai diagnosticar, nós vamos encontrar uma feição, aí nós vamos falar sobre aquilo e aquilo. As palavras que a gente for dizer não tem uma substancialidade, não tem uma realidade de fato, assim, né? Esse é um ponto, né? Então, isso introduz uma ambiguidade. O Niels Bohr chamava isso de ambiguidade, né? Assim, quando nós vamos trabalhar essas questões as questões humanas, né? Isso é um ponto super importante. Eu lembro que esses temas eles começaram a surgir na área da educação quando os americanos se defrontaram com o fato de que os alunos que vinham das áreas de cultura afro dentro dos Estados Unidos, eles tinham um rendimento ruim na escola. Então, num certo momento, os educadores começaram a se dar conta que aquilo era escola dos brancos, com a visão dos brancos, com a visão que estava harmonizada a cultura que vinha dentro da casa daquelas pessoas. Em outra cultura, aí eles começaram a ver que as pessoas que vinham dessas áreas afro tinham outras aptidões, que por sua vez as escolas não valorizavam.
e nem incentivavam o desenvolvimento, não tinha nada daquilo. Então aí eles começaram a ver esse aspecto cultural, né? Como que isso tinha uma influência, né? Mas isso é óbvio, né? Óbvio. Ainda assim, os antropólogos que estudam essas coisas e tentam se manter à parte, mesmo eles incorrem em dificuldades nisso, né? Mas essas dificuldades, elas clarificam o fato de que nós trabalhamos com bolhas de realidade, né? Mesmo que a gente tenha uma intenção muito elevada, a gente queira olhar tudo de forma muito perfeita, nós somos um pouco sectários com as nossas bolhas. Não que a gente tenha a decisão de ser sectário, mas a gente não vê as limitações que nós estamos trabalhando, a gente perpetua os valores através daquilo. Assim, né? Isso, assim.